Matéria publicada no jornal O Globo diz o seguinte: com pente fino no INSS, 261 mil benefícios já foram cancelados ou suspensos em 4 meses. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Pessoal, presta atenção aqui em mim antes de começarmos a explicar essa matéria do jornal O Globo. Você deve assistir este vídeo com muita paciência e até o final, para que você possa compreender, caso seja notificado pelo INSS de que o seu benefício apresenta indício, apresenta suspeita de irregularidade, qual o procedimento que você deve adotar. Outra coisa, não se desespere com o título da matéria. Me acompanhe até o final para que você possa de verdade compreender essa publicação do jornal O Globo, que sem dúvida terá uma repercussão em âmbito nacional muito grande. Vamos ler parágrafo por parágrafo da matéria e aí eu vou explicando aqueles pontos obscuros para vocês. Diz a reportagem: o pente fino no INSS, previsto na medida provisória 871, aquela medida provisória que posteriormente fora convertida na lei número 13.846, norma que se convencionou chamar Lei de Combate às Fraudes Previdenciárias. Pois bem, essa norma permitiu uma operação especial de análise de processos com suspeitas de irregularidade. Olha o termo, suspeitas de irregularidade. Mais abaixo nós vamos falar exatamente deste tópico e aí eu vou explicar o que você tem que fazer caso seja notificado, notificada pelo INSS. E aí continua: essa análise resultou no cancelamento e na suspensão de 261.300 benefícios em 4 meses de trabalho. Do total, 24.640 benefícios são do estado do Rio de Janeiro. Um universo de 1.840.000 beneficiários com processos suspeitos estão sendo notificados. Primeiro ponto: antes de suspenderem ou cancelarem o seu benefício, você obrigatoriamente será notificado. Nessa oportunidade, você deve apresentar a sua defesa. Em outras palavras, você deve inicialmente prestar esclarecimentos para o INSS. Mais adiante, detalho melhor este ponto. Vejamos. Segundo dados do INSS, a medida já resultou em uma economia de 336 milhões de reais e, em um ano, chegará a 4,3 bilhões de reais. A meta é bater 10 bilhões de reais por ano. Pessoal, todo esse universo de fraudes acaba prejudicando aquelas pessoas que mais necessitam de assistência por parte da Previdência Social. E aí, não é só a Previdência, é em todos os serviços, seja eles públicos ou privados. Sempre que tem uma fraude em algum sistema, aquelas pessoas que são honestas e merecem receber certos tipos de benefício são as mais prejudicadas. Vamos continuar. A medida provisória foi editada no início do ano, mas a operação começou a funcionar efetivamente em agosto, porque faltava a liberação orçamentária para pagar um adicional para os servidores na análise de processos suspeitos.
está falando aqui daquele bônus. Nós gravamos sobre este assunto, explicando o detalhamento dos bônus que seria pago para os peritos e analistas do INSS. Aqui mesmo no canal tem mais de um vídeo sobre este tema. Esses profissionais, eles têm que analisar um volume de 5 milhões de processos. Preste atenção aqui na seguinte informação. O benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e deficientes de baixa renda, foi o campeão de fraude. Você veja, o benefício criado para ajudar as pessoas que mais necessitam é exatamente aquele que é o mais fraudado. É exatamente nesse benefício que as pessoas se aproveitam para cometerem crimes, cometerem fraudes contra o sistema. E esse crime não é cometido só contra o INSS. Esse crime, essas fraudes são cometidas contra todas as pessoas que necessitam dessa espécie de benefício assistencial. E por que que a matéria do jornal o Globo diz que o BPC foi o campeão de fraudes? Vejamos, do total de casos suspeitos de servidores públicos estaduais e municipais que deram declaração de renda falsa para obter o auxílio, 92,5% se confirmaram, o que levou à suspensão de 4.700 benefícios. A matéria se refere a servidores públicos, a funcionários dos estados e municípios. Via de regra, o servidor público não é uma pessoa que apresente miserabilidade que a qualifique a receber o benefício de prestação continuada. Essas pessoas teriam que ser exoneradas do serviço público. Essas pessoas teriam que ser, após o devido processo administrativo, serem inclusive processadas criminalmente e condenadas a indenizar o Estado, porque esses servidores canalhas estão prejudicando pessoas deficientes e idosos que não têm como se sustentar e nem serem sustentados por seus familiares. E aí nós temos servidores públicos, pessoas concursadas, as quais presume-se que tenha o mínimo de conhecimento, tendo em vista que são servidores públicos, e para ser servidor público no Brasil tem que ser aprovado em concurso público, logo passou por uma prova de conhecimentos mínimos. Então essas pessoas têm algum entendimento e aí cometem fraude contra pessoas deficientes e idosos carentes. É um absurdo. Vejam, quase 93% dos casos que foram indicados como suspeitos se confirmaram como fraudulentos. E preste atenção aqui como que o INSS está descobrindo todas essas fraudes. Os números se referem apenas ao cruzamento de dados da base do INSS com a folha de 7 estados e entre eles o Rio de Janeiro. Ou seja, o INSS pega o cadastro dele, que a pessoa que se diz beneficiária fez, e aí cruza essas informações com o cadastro de dados dos estados, com a folha de pagamento dos estados. Por quê? Para a pessoa receber o seu salário, receber os seus rendimentos como funcionário público, evidentemente ele tem que prestar algumas informações, ele tem que fazer o seu cadastro corretamente, até porque se assim não o fizer, a Fazenda do Estado não irá efetivar o pagamento para essas pessoas. E aí é aonde esses canalhas, esses sacanas cometem um erro básico que todo criminoso comete. O criminoso sempre deixa um rabo. No momento que ele presta essas informações, que eles são muito espertos, para não ficar sem os seus pagamentos nos respectivos estados, eles acabam subsidiando, eles acabam prestando informações para o INSS de que aquelas informações que eles prestaram para fraudar o sistema previdenciário era falsa. E é aí que o INSS descobre ao fazer o cruzamento desses dados.
Continuando, diante do resultado, o trabalho foi ampliado para as demais unidades da federação, ou seja, para os demais estados brasileiros. O levantamento mostrou a existência de servidores estaduais e municipais recebendo o BPC. Servidores públicos estaduais e municipais recebendo o benefício de prestação continuada. É sempre oportuno reforçarmos que o BPC é um benefício assistencial pago para idosos carentes e pessoas com deficiência que não têm condições de se sustentarem e nem podem ser sustentados por seus familiares. Agora preste atenção quem eram esses canalhas que recebiam o BPC, um salário mínimo por mês. Uma servidora do Rio de Janeiro com renda mensal, ou seja, essa salafrária recebia todos os meses um salário de R$ 15.800 como servidora pública do estado do Rio de Janeiro. Além disso, essa sem vergonha deu entrada no benefício de prestação continuada e recebia o BPC desde 2012. Nós estamos em 2019. E essa sem vergonha recebia um benefício que deveria ser pago para idosos, para os velhinhos coitados e para a pessoa com deficiente, recebendo um salário de quase R$16.000. Ela fraudava o sistema desde 2012, o que resultou num prejuízo de R$86.000 para os cofres públicos. E tudo isso repercute nas costas daquele coitado que mais necessita desse benefício assistencial. Mas não é só essa salafrária que fazia isso. Outro servidor do estado, também do Rio de Janeiro, com uma renda mensal, ou seja, com um salário de R$14.000, esse outro safado recebia o BPC, o benefício de prestação continuada, desde 1999. Nós estamos no ano de 2019. E este larápio sem vergonha recebia desde 1999. Na Baixada Fluminense foi detectado o caso de uma mulher que recebia o BPC acumulando 2 pensões por morte. Ou seja, a bandida recebia 2 pensões por morte e ainda recebia o BPC. E aí eu recebo mensagens todos os dias de que a pessoa está passando fome, não tem nenhum parente para socorrê-la e bate às portas do INSS pretendendo benefício de prestação continuada e não consegue. Por quê? Por causa desse monte de sem vergonha. Em Recife, foram localizados diversos casos de pensionista do estado de Pernambuco, que recebia o BPC indevidamente. Outro bando de sem vergonha. O mais antigo ganhava o auxílio desde 1998, um prejuízo para a Previdência de mais de R$193.000. Vamos relembrar as regras. O BPC, o benefício de prestação continuada, ele é igual a um salário mínimo. A Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, ela estabelece especificamente lá no seu artigo 20 os critérios para a concessão do auxílio, que deve ser renda per capita, ou seja, renda por pessoa de até 1/4 do salário mínimo, que hoje é algo em torno de R$249. E aí vamos ver aqui qual a estratégia do INSS para tentar recuperar todos esses roubos. No caso dos servidores, o INSS avalia que é mais fácil recuperar os recursos. Por quê? Porque o INSS vai tentar fazer um acordo com esse bando de salafrário na via administrativa. Vai chegar e falar: olha, você roubou tanto, você pode devolver esse valor aqui antes de eu ingressar com uma ação.
Caso esses bandidos não façam isso na esfera administrativa, eles terão esses valores inscritos na dívida ativa. E uma vez inscritos na dívida ativa, serão abatidos no pagamento por intermédio de convênio com os estados. Ou seja, todas as vezes que cair o pagamento dele como servidor público, vai haver aí um desconto. Na verdade, era para expulsar esse bando de salafrários do serviço público e cobrar de outra forma. Por quê? Vai acabar sobrando para todos nós, porque nós vamos pagar o salário desses salafrários e aí eles irão pagar o roubo deles. Agora, o mais importante, isto tudo que eu disse acima não dispensa, não isenta esse bando de ladrões da apuração criminal por parte dos órgãos competentes, tais como a Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal irá investigar esse bando de bandidos e aí, caso seja constatada alguma irregularidade criminal, que certamente será, não tem como a pessoa receber 15 mil reais por mês e receber o BPC. Lógico que houve fraude, houve um crime aqui. E em havendo crime, a Polícia Federal é o órgão competente para instaurar o devido inquérito policial e depois enviar essa documentação para o Ministério Público Federal, a fim de que esse órgão ofereça denúncia e esse bando de bandidos e bandidas serão certamente processados, julgados e condenados pela Justiça Federal. Já nos rumando aqui para o final, segundo o presidente do INSS, Renato Vieira, um universo de 1.840.000 beneficiários com processos suspeitos estão sendo notificados. Preste atenção agora nessa parte aqui. Após você ser notificado, você tem 30 dias para comparecer a uma agência do INSS e prestar os esclarecimentos. Se você está dentro da lei, se você está na legalidade e mesmo assim foi notificado pelo INSS, não crie em pânico. Basta você providenciar a documentação e justificar os questionamentos do INSS. Walter, não sei como fazer. Peça auxílio de um profissional. Walter, não tem como pagar. Basta comparecer nas defensorias públicas que certamente vocês serão bem atendidos. Se for em relação à documentação médica, basta comparecer no Sistema Único de Saúde, o SUS, e narrar a sua situação. Eu tenho certeza que o médico irá fornecer a documentação a fim de que vocês justifiquem a sua situação perante o INSS. O que nós não podemos compactuar é com crimes. São pessoas que estão recebendo benefício sem necessidade. Porque uma filha da mãe que ganha quase 16 mil reais por mês não pode de forma alguma receber o BPC. Se você não adotar esse procedimento, você vai ter o benefício suspenso. Por isso é importante que você compareça à agência do INSS e justifique, esclareça a sua situação. Entre os principais indícios de irregularidades identificados no chamado pente fino estão pagamento de pensões sem o nome da pessoa que morreu. Ou seja, a pessoa recebe uma pensão por morte, mas não tem morto. É um absurdo. Foram apontados 670 mil segurados nessa situação. 670 mil pessoas recebem pensão por morte sem que tenha havido uma pessoa morta anteriormente. Há 2.266 casos de CPF informado ao INSS que não existe na base de dados da Receita Federal. Ou seja, a pessoa comparece ao INSS e fala: o meu CPF é este. Entretanto, o INSS não consegue localizar essas informações na base de dados da Receita Federal. Pessoal, preste atenção aqui. Pode ser apenas um erro de digitação. Pessoas muito humildes informou o número errado, mas essa pessoa de fato tenha um CPF e necessita do benefício. Então por isso que eu disse na introdução do vídeo para não criar pânico. Às vezes é meramente falta de esclarecimento, falta de comunicação. Basta comparecer e justificar, resolver toda essa situação. Além do número acima, 1940 registros de um mesmo CPF utilizados por mais de uma pessoa. Ou seja, tem um CPF sendo utilizado por várias pessoas para receberem benefícios do INSS, o que por evidente não pode. Espero que vocês tenham compreendido todas essas informações. Um forte abraço, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.